Fala pessoal, meu nome é Bernardo. Estamos começando o primeiro episódio do Leitor Cash. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que são os gráficos. Na verdade, o ponto máximo e o ponto mínimo dos gráficos, no caso das funções do segundo grau, e entender, né, quando a leitora chega ao ponto máximo e quando ela desce até o ponto mínimo. Então, vem com a gente, bora aprender. Vamos relembrar primeiro sobre a função do segundo grau. Começando pelo básico, a função do segundo grau tem a forma de f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a tem que ser diferente de zero, ou seja, o a não pode ser zero, porque se ele for zero, ele não vai ser assim uma função do segundo grau. O gráfico dessa função, os gráficos da função do segundo grau são chamadas de parábola. Elas podem ser viradas para cima ou para baixo. E é daí que surgem os pontos máximos e pontos mínimos. Quando ela é virada para baixo, é o ponto mínimo. Quando ela é virada para cima, é o ponto máximo. Olá, eu sou o Gabriel e eu estarei apresentando este episódio. Neste episódio trataremos de como identificar se o gráfico é crescente ou decrescente. Primeiramente, o gráfico depende do valor de A. Se o A for maior que zero, o gráfico tem um formato de U para cima, semelhante a um sorriso. Nesse caso, ele tem um ponto mínimo, o ponto mais baixo da curva. Já se o A for menor que zero, a parábola tem um formato de U para baixo. Nesse caso, ela tem um ponto máximo, o ponto mais alto da curva. Este ponto é muito importante e ele é o vértice da parábola. Eu sou a Camille e eu vou falar como calcular o ponto máximo ou mínimo. O vértice tem coordenadas, x do vértice e y do vértice. Vamos ver como encontrar isso. A fórmula da abscissa do vértice, o x do vértice é x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Para encontrar o y do vértice, basta substituir o x do vértice na função. Y do vértice é igual à função de x do vértice. Olá, bom dia. Meu nome é Eric e hoje eu vou apresentar como você consegue identificar o ponto máximo ou o ponto mínimo só pelo gráfico. Se, por exemplo, você olhar para o gráfico, como você consegue distinguir se ele tem um ponto máximo ou mínimo? Vamos imaginar que nós temos uma leitoa, que ela começa do topo e desce até o ponto morto no nosso gráfico. Tem um ponto mínimo. Ou então, se a leitoa ela começa subindo o gráfico para chegar ao topo do gráfico, nosso gráfico tem um ponto máximo. Meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre as aplicações. Agora vou dar algumas aplicações usando exemplos com a equação e um exemplo da vida real. Exemplo. Vamos pegar f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Aqui, a é igual a menos 2 e b é igual a 4. Então, o x do vértice é igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 2, que é igual a 1. O y do vértice é dado pelo f de 1, que é igual a menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 1 mais 1, que é igual a menos 2 mais 4 mais 1, que resulta em 3. Então, o ponto máximo é 1 e 3. Por exemplo, na equação f de x, que é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1, aqui o a é igual a menos 2, então a parábola será voltada para baixo e tem o ponto máximo. Já na equação f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, a é igual a 1, então a parábola será voltada para cima, tendo um ponto mínimo. Ou então pense em uma catapulta, onde a altura depende do tempo. Quando a pedra que foi lançada atinge o ponto mais alto, ela para de subir. Esse é o ponto máximo. Então, se a pedra fosse quicando, o ponto mais baixo da trajetória seria o mínimo. Diferença entre vértice e raiz da função. Muita gente confunde o vértice com a raiz da função, mas eles são bem diferentes. As raízes ou zero da função são os valores de x, onde função que segue x é igual a zero, ou seja, onde o gráfico cruza o eixo x. Já o vértice é o ponto mais alto ou mais baixo da parábola, o ponto máximo ou mínimo. Às vezes, uma função pode até não ter raízes reais, mas ainda assim tem um vértice bem definido. E aí, pessoal, eu me chamo Daniel. Agora, uma informação importante sobre as parábolas é que elas são simétricas. E isso significa que o lado direito do gráfico vai ser idêntico ao seu lado esquerdo. E essa simetria sempre vai estar em torno da linha x e a linha x do vértice. E essa informação é importante para a gente
aprender a desenhar o nosso gráfico, a prever os valores da função de x e entender melhor o comportamento da nossa função. Meu nome é Miguel. Recapitulando, a função do segundo grau tem a forma f de x é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Se a é maior que zero, temos um ponto mínimo. Se a é menor que zero, temos um ponto máximo. Se a é igual a zero, não temos um gráfico. E os vértices são dados por x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a, y do vértice é igual a f de x do vértice. E é isso, pessoal. Muito obrigado por toda a atenção que vocês deram ao nosso LeitoaCast e que venham mais episódios por aí. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos.